8h07, mais uma vez bom dia para você, ouvinte da Live FM. Como estamos anunciando, ele está aqui com a gente, Carlos Fernando Monteiro, mais conhecido como Dr. Guru, diretor executivo do PROCON, porque estamos na Semana do Consumidor, com várias ações sendo feitas, né? A própria Prefeitura, através da Secretaria, e também o PROCON do Rio de Janeiro, né, Guru? Prazer estar recebendo você mais uma vez aqui na Live FM. Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da live. Prazer é todo meu. Sempre que você me chama aqui, eu venho com uma alegria. Estamos aqui para esclarecer dúvidas, para anunciar nossos eventos do mês do consumidor, né, especificamente. E vamos lá. Vamos ver o que o pessoal tem para perguntar para a gente aí. Rapaz, perguntas já chegaram de um montão. E todas elas são sintetizadas num assunto polêmico. Sim. Que é a questão dos preços dos combustíveis aqui na nossa cidade. Muitas pessoas alegando que fora da cidade, aqui próximo, o preço da gasolina é muito mais barato. Eu posso até mencionar aqui dois ouvintes que perguntaram sobre isso. Um é Pilar Alvarenga, que são dois ouvintes fiéis da Live FM. Ela fala o seguinte: por que não fiscaliza os preços iguais dos postos dentro da cidade, com diferença de centavos, parecendo monopólio? E aí ela fala aqui: por que não há fiscalização ostensiva no posto de gasolina na cidade, haja visto que dá diferença de quase R$1 entre os postos dentro da cidade e os postos depois da PRF. Além disso, o preço praticado na cidade diz todos praticados no Rio, diferença exagerada. O Elvio Careca também faz a mesma linha. Pergunta ao amigo Dr. Guru por que o PROCON não fiscaliza os postos de gasolina que existem, porque existe uma grande máfia em relação aos preços do combustível. Tem posto na BR, sentido do Rio, bem próximo à cidade, que tem um preço praticado diferente das cidades, porque aqui em Campos sempre houve isso. Bom dia, Pilar. Bom dia, Elvio. Bem, o PROCON ele não fiscaliza o preço, porque o preço do combustível ele não é tabelado, né? Então, o posto pode praticar o preço que ele entende que é justo para ele, com a margem de lucro que ele entende. Realmente, os preços são muito semelhantes, porque a gasolina chega, o álcool, né, o combustível de forma geral, chega aqui na cidade com um preço mais ou menos igual para todos os postos. Obviamente, quem tem uma rede de postos, ele consegue adquirir das distribuidoras com preço mais em conta. Então, quem tem um posto só de gasolina, às vezes não consegue concorrer com quem tem 10. Lógico. Mas a gente não pode obrigar o posto a praticar um determinado preço. O preço é livre, realmente é uma característica que dentro da cidade os preços são muito semelhantes e preços de postos de pista, de BR, por exemplo, eles têm um preço menor. Agora, a causa disso, realmente eu não sei por que há essa prática. O Rio de Janeiro talvez tenha um valor menor nos combustíveis porque ele está mais próximo da distribuidora. Principalmente do Caxias, que é a refinaria, né? A refinaria. Para chegar em Campos, os postos aqui pagam frete. Isso. Então, há diferença realmente de cidade para cidade. Agora, o que a gente fiscaliza é a qualidade do combustível. Se realmente, quando você coloca 20 litros, se realmente são os 20 litros que vão para o tanque. Então, a gente fiscaliza se o preço anunciado numa placa na entrada do posto é o mesmo preço que está na bomba. Essa é a função do PROCON. Nenhum órgão pode determinar o preço que ele vai praticar. Aliás, o senhor podia aproveitar e explicar para o nosso ouvinte o que é o PROCON, né? Qual é a função, que muita gente ouve falar do PROCON, mas não entende direito o trabalho desse órgão. A função do PROCON é proteger os direitos dos consumidores. Perfeito. Então, se ele vai adquirir um produto, esse produto tem que ser o produto que está anunciado, a qualidade tem que ser compatível com o que ele está se propondo. Se o produto que ele vai adquirir numa loja, esse produto não tem defeito, se vier com defeito oculto, a loja é obrigada a trocar. O PROCON atua com relação às concessionárias de água e energia, que é a nossa maior demanda hoje interna, né? Se o consumidor está sendo lesado, se aquela conta é abusiva. Então, de forma geral, global, essa é a função do PROCON, regular a relação de consumo existente entre o consumidor e o fornecedor de produtos e serviços. Nesse caso, quando você colocou da questão da gasolina, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela mesmo diz, ela fiscaliza a bomba. Fiscaliza a bomba. Ela não pode fiscalizar o preço. Né? Nós tivemos essa matéria há um tempo atrás aqui. E a qualidade, né? E nessa questão do direito do consumidor, né? Em outra entrevista você me disse que, por exemplo, nós estamos tendo agora aí a renegociação
dessas empresas concessionárias de energia elétrica, de gás e de água, somente Águas do Paraíba, a Enel. Isso. Certo? São as campeãs de reclamação do PROCON, que eu sei disso. Com certeza. E agora, eles na hora de cobrar, eles são muito eficazes, mas na hora de pagar as suas indenizações, você já me contou aqui que a Enel é a pior para pagar. É a pior de todas. A gente tem realmente lá disputando o primeiro lugar a Enel e a Águas do Paraíba, é a nossa maior demanda. É isso aí. Agora, com a Águas do Paraíba, a gente consegue resolver 90% dos problemas que chegam para nós. E mais, o consumidor que vai ao PROCON, instaura um procedimento contra a Águas do Paraíba, a gente tem um acordo de cavalheiros que a Águas do Paraíba não interrompe o fornecimento de água até a solução dentro do PROCON. Se depois não tiver solução, o consumidor tem que ir ao judiciário. Já a Enel não. Independente se o consumidor está reclamando ou não, eles vão lá e cortam a energia. Inclusive tivemos um cortes de sofrimento. energia de prédios públicos aqui da prefeitura, não é? Tem uma briga antiga que eles estão forçando um pagamento de um débito de 20 anos, né, alegando de imóveis que já não pertencem mais à prefeitura, imóveis que não são da prefeitura, mas que estão cadastrados na Enel como se fosse a prefeitura. Por exemplo, a prefeitura alugou um imóvel há 20 anos atrás, devolveu esse imóvel hoje está com o proprietário, e a Enel continua cobrando da prefeitura. Então o prefeito, inclusive, tem uma reunião no dia 20 agora no Rio de Janeiro, para apresentar essa planilha dos imóveis que realmente pertencem, do que não pertencem, para tirar, porque isso aí vai gerar um desconto enorme nesse valor que a Enel entende que a prefeitura deve. Mas a Enel, ela tem uma relação difícil com a gente. E ela comete assim arbitrariedades absurdas. Sim. Ela vai na casa do consumidor, diz que o relógio está com defeito, tira o relógio, leva para uma pseudo-perícia que ela mesma faz unilateralmente, volta com o relógio novo, dizendo que aquele relógio estava com defeito, e lança uma multa referente a 24 meses de um consumo que ela estima que houve. Olha, tem muitos casos aqui de relógios que estão dentro do terreno da pessoa. Sim. Mas à vista. Tem um poste lá dentro do terreno. Se você tiver sua luz cortada, eles vão obrigar você a botar do lado de fora. E essa é a informação exclusiva que eu tenho. E esse serviço ela cobra você, de tirar Cobra? o relógio, de interromper o fornecimento, de religar a energia, isso tudo ela te cobra. Quando você perde então os equipamentos por um pico de luz, aí que o negócio desanda, né? Para receber, né? Uma gama de exigências para poder te restituir. Você tem que fazer um laudo com um especialista em geladeira, por exemplo, dizendo que o problema da geladeira se deu em razão do pico de energia. Pico de energia. Então a gente tem muita dificuldade com a Enel. Realmente a Enel presta um péssimo serviço, exige demais do consumidor e dificulta essa relação, porque a gente diz que o PROCON, a gente quer harmonizar essa relação, a gente não tem alegria de sair multando ninguém, a gente quer que o fornecedor de produtos e serviços cumpra com as regras, né, da legislação consumerista e o consumidor fique satisfeito e pague pelo seu consumo. A gente não tem vontade só de sair pisando. É uma reclamação grande das pessoas em relação à Águas do Paraíba, a velha história dos 10 mil litros mínimo, e quando passa dos 10 mil litros, né, você paga um valor muito mais caro. Tem pessoas que utilizam a artimanha de dizer que tem duas casas, porque aí vai pagar sobre 2 mínimos, tá? Isso aí Agora, eu fico bobo, é o seguinte, eu controlo o meu relógio, controlo o meu relógio lá, o meu hidrômetro. Aí eles dizem que vão ler a água no dia 24, um exemplo. Aí eles não vão no dia 24, vão no dia 25. Se passar 200 litros eu vou pagar R$30 a mais por causa desse 1.000. Agora, e quando eu uso 4.000, quando eu uso 3.000 litros, eu vou pagar a mesma coisa. Aí é uma questão que eu acho que aí é político, é a concessão que foi feita para Águas do Paraíba, tá? Aí detalhe, outra coisa, esgoto é clandestino, a ligação é clandestina. Amigo, a coisa não é bem assim. Né? Como o PROCON vê essa questão? Porque isso aí teria que ser a Câmara Municipal, com o poder público. Há uma renovação de outorga. Se falou muitas coisas ano passado que já estava tudo garantido. Espera aí, eu quero saber dos vereadores da nossa cidade, né? Do poder público, a figura principal, o prefeito, em relação a essa mudança.
Porque eles cobram também uma taxa de esgoto igual. Quando você tem um vazamento, Guru, fora do esgoto, que vai para o chão, e aí, você vai pagar também esgoto ali? É exatamente o que você está falando. Ano passado eu participei de uma audiência pública com a Enel. Aí ela chega, abre um relatório dizendo que ela fez de positivo, um aumento de rede, mas ela não assume os problemas que ela tem, as deficiências que ela tem. Então a gente percebe que a intenção única, eu acho que não é só Campos não, é o Brasil inteiro. Isso. Há uma reclamação nacional. São Paulo ficou dias sem luz. Dias sem luz, então ela está preocupada com o resultado final do ano, lucro. Com E é grande, hein? Os lucros são enormes. Investimentos realmente são muito poucos que eles fazem. E é o que você falou, tem que partir legislativo em primeiro lugar. A revisão de cláusulas, talvez a cassação da concessão. É isso aí. Para que elas se movimentem, eles, né, as concessionárias delas, se movimentem e tentem melhorar os serviços que são prestados aqui. E outra coisa também são os postos de atendimento, outra reclamação das pessoas. Tem muita gente que não tem acesso ao WhatsApp, à ligação, eles querem ir no local para ver o que está acontecendo. Aí Águas do Paraíba tem um lugar que é difícil acesso, sem estacionamento, horrível. A Enel também, parece que agora abriu agora um posto aqui. Um outro posto aqui também, né? Tá Na 7, está bem melhor. Mas continua o lado da Alvarenga Filho, né? Continua. Mas não adianta também abrir um posto num local bom, com atendimento de primeira e não funciona. E Guru, e essa pessoa que mora em Morro do Coco, que mora na Baixada, ela tem que se deslocar a Campos para resolver um problema. Aí o que o PROCON está fazendo? A gente está terminando de montar nosso PROCON online para que as reclamações possam ser encaminhadas inicialmente para nós via online, para a gente tentar resolver, para evitar que esse consumidor que mora longe, nossa cidade tem mais de 4.000 quilômetros de distância. Nossa, é um estado. É muito grande, às vezes demora mais, né, para chegar ao centro, algum lugar, do que chegar até Macaé. Não, com certeza. Uma hora e meia. Então esse canal de comunicação que o PROCON deve anunciar esse mês também do consumidor vai ajudar também esses consumidores que estão mais distantes. A gente vai dar uma paradinha rapidinha e aproveitamos, você está com o seu WhatsApp aqui, liga, manda a mensagem, né, pra gente, é o 22997971007, o Carlos Fernando Monteiro, secretário executivo do PROCON, está aqui na Live FM. É rapidinho, a gente já volta. Vamos apresentar Live Notícias, Rádio Live FM, Live Entrevista. Seguindo aqui com a entrevista com Carlos Fernando Guru, chegou mais pergunta aqui, ele que é secretário executivo do PROCON, o papo está rendendo, as mensagens estão chegando, e está aqui, ó, meu relógio, senhor Guru, já derreteu 5 vezes, depois que me obrigaram a trocar um antigo que nunca deu defeito, dizendo que era vulnerável a gato. O PROCON não exige um relógio de qualidade? Queria saber, se quiser manda o meu endereço, pois está derretendo pela 6ª vez. Meu Deus. É um absurdo, isso tem acontecido muito. Os relógios passam por uma inspeção, né? Mas está acontecendo demais. Eu sugiro que nos procure para a gente abrir uma reclamação mesmo, para que isso pare, né? Quando o consumidor vai ao PROCON, nesses casos tem funcionado, a gente tem conseguido resolver internamente. Chegou outra pergunta aqui. Olá, bom dia. Eu mesmo já precisei do PROCON e desisti. Eles limitaram o número de atendimento por dia. Isso é verdade? A gente não limitou. Quando eu cheguei há 2 anos, a varanda de atendimento era uma loucura, né? Um monte de gente, pessoas que ficavam lá 3, 4 horas esperando para o atendimento. E aí a gente colocou com hora marcada. Então hoje basta que a pessoa marque a hora e vai ser atendido na hora. E de uma semana para outra a gente já está conseguindo agendar o atendimento, ficou muito mais confortável, muito mais produtivo e as pessoas não precisam perder tanto tempo lá dentro esperando para ser atendido. A gente só organizou. Aproveitando, vamos lá, qual é o procedimento? Se eu tenho um ouvinte que teve o seu direito de consumidor violado de alguma forma, o que ele deve fazer? Ele deve ir ao PROCON, ele deve acessar um site? Qual é o passo a passo que ele tem hoje? Ele vai ao PROCON, por exemplo, ele vai lá agora. Onde é o endereço? Só para... Aqui na Beira Valão, tá. 236, quase em frente à rodoviária Roberto Silveira, do outro lado. Ele vai lá agora e agenda o atendimento para a semana que vem. Perfeito. Terça-feira, 10 horas da manhã. Terça-feira, 10 horas da manhã, ele vai ser atendido no horário que ele está marcado ali. E ali ele expõe a sua questão, o seu problema.
aí através da triagem. Não, o problema é aqui no PROCON sim, que algumas vezes pode ser que o problema não seja com relação de consumo, né? Seja um contratual, seja um outro tipo. Não, é assim, ele é atendido na hora, a reclamação dele é aberta na hora por um dos nossos colaboradores. E nossos colaboradores fazem um contato na hora. Por exemplo, Enel, estou com um relógio aqui com problema, pegou fogo. Nossos atendentes lá vão ligar para Enel, estou com problema, pode resolver? Pode. Se não resolver, ele sai de lá com uma audiência de conciliação agendada para alguns dias depois também. Nessa audiência vai um representante da Enel, vai o consumidor com um advogado nosso lá e a gente tenta fazer um acordo onde a gente, como eu disse, a gente consegue fazer, todo dia tem audiência, né? Por exemplo, sexta-feira Água Paraíba, é de 90% a 100% de acordos. Nos outros dias são outros fornecedores. Se não conseguir resolver ali na audiência, o consumidor é sugerido a ele que ele vá ao judiciário, porque aí já não cabe mais ao PROCON. Inclusive o rapaz aqui, o Wendel, né? Ele diz, olha, estão limitando sim 50 pessoas por dia, 2 horas da tarde e ninguém para atender. A gente Ele falou que acha melhor acionar na justiça direto do que perder tempo no PROCON. Foi o que o Wendel Mota, ouvinte, está falando aqui. Não. A gente não para, inclusive. Não tem parada para almoço. A gente tem 2 equipes, uma equipe que atende de manhã, uma equipe que atende de tarde. Até 17 horas funciona Até lá? 17 horas a gente funciona com hora marcada. Até agora essa é a primeira reclamação que eu escuto, Wendel. Se você quiser, inclusive, ir lá hoje, eu estarei lá depois dessa entrevista. Ótimo. Eu te recebo, te encaminho para um atendimento, para a marcação de um atendimento. Com certeza a gente vai atender você lá. Outro assunto importante, né? Hoje se compra e-commerce, não é isso, Léo? Sim. Uma outra questão que o PROCON age bem também, não é? Um dos... se botar um ranking hoje, concessionárias, depois telefonia e depois e-commerce. Muito golpe na internet? Exatamente por isso. Muito golpe na internet. Mas o consumidor deve ter cuidado maior de comprar pela internet. Sim. O que acontece hoje? Os falsificadores hoje vão lá e copiam a página de uma grande loja de varejo, por exemplo. Sim. Aí o produto na loja de varejo normal custa 1.000. Ele vai naquela outra página para 100. Ele tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Pois é. Mas as redes sociais permitem são anúncios pagos, Guru. A gente Sim, fala que o sim. Instagram, O Instagram libera é uma armadilha para você, cara. Eu mesmo fui vítima. Eu quase caí também. Eu confesso que fui vítima. Eu também já fui. Porque eu fui no exterior e adquiri um produto lá muito barato. Quando eu cheguei aqui, os produtos estavam um pouco mais caros do que eu tinha comprado lá fora. Aí você falou, vou Aí eu comprar. comprei, né? Então eu acho que faz parte. Mas ó, a dica que eu dou, tome cuidado com preços muito baratos. Confira na hora do pagamento se o Pix ou o boleto que vem é endereçado realmente àquela empresa que O está CNPJ, confira o CNPJ dessa Mas se o cara empresa. cair no golpe, faz o quê? Senta e chora ou procura o PROCON? Olha, os bancos têm devolvido às vezes, hein? Olha, É muito difícil. É muito difícil você recuperar. Por quê? Você faz a reclamação no seu banco. Olha, eu mandei um Pix para essa conta. E o banco vai lá naquela conta ver se o dinheiro está lá. Geralmente eles já tiraram o dinheiro. Eles conseguem transferir. Se o valor estiver lá, o banco consegue travar. Inclusive o Banco Central agora anunciou medidas para a segurança da internet, principalmente em relação aos CNPJs e CPFs falsos que estão Também lá recebendo esses produtos. Agora, tem uma lei que garante a você em uma compra normal. Comprei no site confiável, eu tenho 7 dias de arrependimento, não é isso? 7 dias, porque você não vê o produto. Olha você aí, adquire, não vê ao vivo, né, na sua mão o produto. Então você compra pela internet, imagina um óculos. Aí quando chega não é o óculos que você pensou. Então você pode devolver e a empresa é obrigada a te devolver o valor que você tiver por acaso pago. Perfeito. A gente tem aqui algumas... tem eu uma só quer informação. saber do posto de combustível. Mas isso aí, depois você vai conferir a nossa entrevista. Sim. Já tocamos nesse assunto com o Carlos Fernando Monteiro aqui. Vai estar disponível a nossa entrevista no YouTube, logo após assim a gente tiver. A gente está ao vivo Estamos no ao YouTube, vivo. no Facebook, no Instagram, mas a gente vai ter um corte só da entrevista com o Carlos Eduardo daqui a pouco no nosso YouTube. Eu posso
fechar esse assunto? Por favor. Pode. Existe um aplicativo chamado Menor Preço Brasil, que todo mundo pode baixar no seu celular. E nesse aplicativo vai estar o preço de todos os combustíveis em tempo real da cidade de Campos. Por exemplo, qualquer cidade que você esteja, você vai encontrar gasolina, álcool, diesel, e o preço praticado naquele momento por todos os postos. O gás também, né? O pessoal reclama muito do gás também. Eu digo, tem diferença sim, tem diferença. Agora, tem outra dica que eu dou também, um preço muito barato, às vezes compromete a qualidade do produto. Vai estar adulterado o combustível. Eu já abasteci meu carro aqui em gasolina com preço muito mais baixo, e eu saí dali e fui direto para a oficina. Então, o consumidor deve fazer uma análise com relação a todas as informações que a gente está dando, para ele escolher também um posto de gasolina confiável. O caso que aconteceu ontem, por exemplo, de uma clínica, não é? Uma clínica veterinária, onde houve uma denúncia e a polícia civil. Aí já é uma outra situação. Hoje você tem em Campos várias pets, vários, né? A pessoa num caso de você ser lesado por algum tipo, o PROCON também entra numa jogada dessa também? Também é relação de consumo, né? A pessoa que leva o seu animalzinho para comprar um produto, para um serviço. Tomar uma vacina que seja vencida. Então, é uma relação de consumo ali também, com certeza pode procurar o PROCON. Outra dúvida? Pode completar, por favor. Não, é isso que eu queria dizer, apesar de ter outros órgãos que atuam também, acho que até com mais força, né? Como aconteceu ontem, né? Que já houve a prisão de flagrante. Então, o PROCON também está lá para receber também esses consumidores. Uma dúvida que é uma área nova é o seguinte, falar de internet, mas não de e-commerce, né? Hoje em dia quase todo mundo precisa ter uma conta no Instagram para divulgar o seu trabalho, o comércio e tal. E o que acontece muitas vezes a pessoa dedica tempo dela para produzir conteúdo, né? E aí vira e mexe, a pessoa simplesmente é banida do Instagram. Ela acorda um dia, recebe um e-mail, sua conta foi banida e a Meta não diz o motivo. Você violou os termos de uso, mas não diz o que aconteceu, não dá direito de resposta, não dá canal de comunicação para você entrar em contato com a empresa, sendo que você investiu tempo, muitas vezes dinheiro, né? Você contrata uma agência de marketing para produzir conteúdo. Nesses casos, essas empresas de tecnologia estão violando o direito do consumidor? Eu entendo que sim. Eles têm umas regras próprias dele, que são acho que não estão acima da legislação brasileira. Não, são empresas gigantes, né? Então elas criam as próprias regras, mas aqui dentro do Brasil, se ela faz isso, eu entendo que realmente viola o Código de Defesa do Consumidor. O PROCON pode ajudar, mas eu acredito que nesses casos, para que se tenha um resultado, é melhor ir ao judiciário. Porque aí o juiz pode impor multa, pode impor o retorno da página. Tocando nesse ponto, qual é o poder de sanção que o PROCON tem? Se eu acionar o PROCON e vocês identificaram uma violação do direito do consumidor, o que o PROCON pode fazer a respeito? Multas? Multas não são multas baratas. Por exemplo, hoje a gente tem uma ação judicial oriunda dessas multas que a gente lançou lá atrás em face da Enel, que hoje deve estar em mais ou menos 20 milhões de reais. Obviamente está sendo discutido, né? Vai ter uma sentença aqui, a Enel recorre, mas depois que ela perde o recurso, geralmente é o caso dos relógios que eu acabei de dizer, com certeza isso já está pacificado no STJ, que é ilegal, a Enel não pode fazer isso, depois elas pagam, né? Me pergunto, esse recurso entra para os cofres do PROCON e uma parte para os cofres da Fazenda e ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura. É isso que eu ia te perguntar. Esse valor de multa é aplicado em que e por, né? Então, e aonde? Então, a gente está, por exemplo, reformando o prédio, que é um prédio antigo, quando eu cheguei lá, o prédio estava, no dia que chovia, tinha que interditar o atendimento, tinha que paralisar o órgão. Hoje a gente já consertou, já reformou a parte de cima, a gente está melhorando a estrutura, a gente comprou carro para a equipe de fiscalização, que tinha um carro lá muito ruimzinho, a gente comprou um carro novo para que eles possam estar fiscalizando, atendendo em tempo real as demandas dos consumidores. Problema em banco, a gente tem muito problema em banco aqui no início do mês, filas com consumidores ficando 2, 3 horas, idosos. Então a gente usa para nos ajudar a estruturar o órgão para melhor prestar um serviço para a população. Essa questão do fenômeno de renegociamento que o PROCON Estado do Rio está fazendo, o PROCON Campos está fazendo também? Não. O mutirão. Mutirão. A gente fez já dois mutirões com o Poder Judiciário.
porque a gente chama todas as empresas que querem participar do mutirão. A gente fez no Palácio da Cultura e ano passado a gente fez no IFE. Isso. Foi muito bom, funciona bastante. Principais redes de lojas da nossa cidade, empresas que queiram participar. A gente fica geralmente uma semana, e aí, mas isso não é uma coisa constante, não é um mutirão todo dia. A gente prepara esse mutirão porque as empresas têm que querer também aderir ao mutirão, né? Oferecendo aqueles descontos especiais para aquele momento ali, para o consumidor limpe seu nome, geralmente no final do ano, para que ele possa ir às compras de Natal, com o nome limpo, aumentar as vendas do nosso comércio. Essa é a ideia do mutirão também. Aí vem a questão da velha história do cartão de crédito, né? O uso do cartão de crédito. A pessoa quando fica endividada ao cartão de crédito, se ela ficou devendo 5 mil, em um ano ela está devendo 300 mil reais. Aí daqui a pouco essa instituição chega a 99% para pagar o que você deve. Às vezes você vai pagar menos do que você devia. É porque ninguém sabe, o cartão de crédito ele tem seguro para não pagamento, não é isso, Guru? Tem seguro. E acontece o seguinte, as instituições financeiras, elas mandam no Brasil. Praticam os juros que elas querem praticar, não tem nenhuma ilegalidade o cartão de crédito te cobrar o absurdo, um absurdo de 20% ao mês, se você não pagar. Então isso gera uma bola de neve e se você não conseguiu pagar aquela fatura de 1.000, quando tiver em 30 mil, você vai ter muito menos condições de pagar aquilo. Quando o nome da pessoa está sujo no SPC, né, na foto de crédito, existe um limite de pagamento dessa dívida? Limite de pagamento ou de tempo de inscrição? De tempo de você estar negativado. 5 anos. Depois Depois a instituição é obrigada a retirar seu nome dali e tomar as providências jurídicas para recebimento do crédito. É uma boa informação, porque tem muita gente que fala isso. E aí os bancos aproveitam esse momento, sabe que vai, aí eles jogam lá embaixo. Perdeu o seguro que você falou que eles têm, realmente tem, né? Eles não perdem nada. Aí eles diminuem sua dívida de 30 para 1. É isso aí. Aceita qualquer valor. Aceita qualquer valor. Aí você tem que ficar 5 anos sofrendo, além de ser impedido de comprar crédito, aquelas ligações de minuto a minuto. Nossa Senhora, eu conheço bem isso. Os robôs te ligando o tempo inteiro. É outro caso também. Bom assunto. Isso aí, inclusive a gente ia trazer lá de Brasília agora para essa semana, da agência de telecomunicações, uma pessoa para falar fazer uma palestra só nisso, mas ele não conseguiu agenda. Não conseguiu, mas a gente ainda não desistiu dentro desse mês, que eu queria trazer agora, no próximo do dia do consumidor, que é dia 15. Mas ele ainda está tentando, talvez dentro do mês ele ainda venha para Campos para fazer um treinamento com o nosso pessoal num dia, no outro dia fazer uma palestra aberta para a população. Guru, obrigado pelo tempo disponível. Vamos divulgar o telefone, o WhatsApp, esse agendamento online do Procon. Eu queria fazer um convite antes. Por favor, fique à vontade. Hoje a gente tem um encontro no auditório do SESEC, junto em parceria com a SIC e com o SEBRAE e com a OAB Campos. A gente vai lançar o projeto de lei que cria o selo Amigo do Consumidor. Isso! Bacana. Hoje às 15 horas a gente lança esse selo e depois a gente vai ter uma palestra falando sobre direitos do consumidor de forma global pelo Dr. Cleverson da OAB Campos, que é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Então estão todos convidados para participar desse momento importante, que é um selo que vai certificar aquela empresa que realmente cumpre as normas do consumidor. Para essa empresa é legal o consumidor entrar e enxergar lá o selo, que ele fala, bom, aqui eu posso comprar tranquilo. Perfeito. Que o produto dele é honesto, que o preço é honesto, que ele está cumprindo com todas as regras. É que você falando nisso, eu já estava te cortando, mas agora eu venho com um pensamento na cabeça aqui. É aquela velha história da troca do Natal, do presente. Tem loja que não troca. Quando você faz a troca, você ganha um cliente, porque esse cliente vai trocar e ainda vai comprar mais. Com certeza. E eu vou te falar, atendimento em Campos, tem lojas aqui que eu nunca mais entro. Porque há uma desvalorização do funcionário, do atendimento. É lógico, grandes redes, a gente vai em grandes redes não tem atendimento, né? Tem loja que você tem que se virar e ir lá pegar. Sozinho. Agora, quando você tem um atendimento, você paga até um pouco mais caro, Guru. Mas eu acho que eles já estão, o pessoal aqui de Campos já está percebendo, a gente está caminhando junto com a SIC CDL, para a questão de precificação. Muitas lojas não estão com preço a colocar preço.
Eu tenho conversado muito com os presidentes, eles estão muito acessíveis e a gente está com um planejamento desse ano, a gente trabalhar isso, além né, das questões consumeristas, essa questão que você acabou de falar que eu acho muito importante, o atendimento, a qualidade do atendimento, isso eleva o nível não só do comércio, mas da nossa cidade. Ele tem esse selo, né, de amigo do consumidor. E a intenção do selo, inclusive, também é chegar nesse ponto. É isso aí. Com certeza. Fernando, passa para mim o telefone do Procon. 9. A Fernanda é a assessora aqui. Assessora aqui. Não, eu Às vezes também tanta assim. informação na minha cabeça. Peraí, passa esse aqui. 981. Peraí, 9... Agora que a gente está ao vivo. 8175-2561. 98175. Vamos anotar aqui, porque também vai pedir, né? É o telefone que a Fernanda, inclusive, recebe, né? As denúncias, reclamações e encaminha para nossas equipes lá de atendimento. Existe o WhatsApp também nesse número? Sim, Instagram então, também. Aí, ouvinte. Instagram. Pelo direct do Instagram também pode ter denúncia. É @Procon Campus. Pode repetir mais uma vez? 98175 75. 2561. E o Instagram é campus.procon. Instagram Campus.procon. Guru, um abraço. Obrigado, meu irmão. E que o seu Vasco melhore. Amém. Me chama sempre que eu venho com o maior carinho. Obrigado, tá bom. Obrigado, Léo. Obrigado. Um abraço, Guru. Rádio Live, onde você estiver.